Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao palpite da Loteca Golden. Vamos ao jogo de 11h48. Existe uma grande chance de esse jogo estar acumulado. Vamos iniciar a vinheta e logo após os palpites. Vamos ao jogo de número 1, Corinthians contra Flamengo. O Corinthians ainda vai jogar contra o Juventude, não jogou ainda. Ele jogou contra o Fortaleza, perdeu de 1-0 na casa do Fortaleza. Jogou em casa contra o Bragantino conseguiu uma vitória de 2-1. Já o Flamengo ontem conseguiu aí ganhando o Bahia de 1-0. Contra o Bragantino ganhou de 2-1. E contra o Bolívar ele perdeu de 1-0. O Corinthians está enfrentando vários tipos de problemas administrativos, inclusive também algumas contusões. O Flamengo vai ter contusões importantes para esse jogo, porém, em virtude de o Flamengo ter um equilíbrio melhor com os seus jogadores, eu acredito aqui que vai dar Flamengo. Então vamos de coluna de número 2 para esse jogo. Jogo de número 2, CRB contra Avaí. CRB vai ter algumas contusões em relação aos seus jogadores aqui. Temos aqui o Simon, o Wanderson, estão suspensos, não é nem contusão, estão suspensos com cartão amarelo. O Avaí, até o momento, não existe nenhuma informação de contusão para esse jogo contra o CRB. Na casa das apostas aqui, o CRB está sendo como favorito. No último jogo ele arrancou um empate com o Chapecoense, na casa do Chapecoense. Perdeu em casa contra o Ceará e perdeu na casa do Amazonas de 2-0. Já o Avaí, contra o Curitiba, perdeu de 1-0. Contra o Paysandu conseguiu uma vitória de 1-0. E contra o Santos, uma gloriosa vitória de 1-0 na casa do Santos. Apesar de o CRB ser favorito, porque está jogando em casa e tendo essas suspensões desses jogadores, quem tem condição de colocar aqui um duplo aberto seria o ideal. Eu vou jogar aqui de coluna de número 1, dando favoritismo do CRB. Jogo de número 3, Cuiabá contra Criciúma. Apesar de Cuiabá não estar fazendo, nos seus últimos tempos, bons jogos, só consegue vencer quando vai jogar na casa do seu adversário, mas em casa está perdendo todas. Criciúma também não está fazendo lá bons jogos, apesar de ter conseguido uma vitória aqui contra o Bragantino de 1-0. Depois disso ele perdeu para o Grêmio, conseguiu empatar para o Vasco, perdeu para o Fortaleza, conseguiu uma vitória contra o Atlético Mineiro de 2-1. Já o Cuiabá, ele perdeu para o Palmeiras de 5-0, empatou com o Atlético Mineiro de 1-1, perdeu para o Grêmio de 3-1, perdeu para o Vitória de 1-0, perdeu para o Atlético do Paraná de 2-1, perdeu para o Palestino de 2-1, perdeu para o Fluminense de 1-0. Incrível que pareça, toda vez que o Cuiabá joga com o Criciúma, ele consegue vitórias, ou no mínimo empate. Ele, nos seus 3 últimos jogos, ele tem 2 vitórias e 1 empate contra o Criciúma. Em relação a esse motivo, eu vou de coluna de número 1, vou contra todas as informações aqui, vou de Cuiabá. Jogo de número 4, Botafogo contra Fortaleza. Esse vai ser um jogo de final. O Botafogo contra o Bahia, ele conseguiu aqui um empate, 0-0. Contra o Palmeiras também arrancou um empate, 2-2. E contra o Flamengo arrancou uma vitória de 4-1. Já contra o Fortaleza, contra o Corinthians, conseguiu uma vitória de 1-0. Contra o Rosário de 3-1. E contra o Bragantino conseguiu vitória de 2-1.
Fortaleza, aqui nos seus 3 últimos jogos, só vitória. O Botafogo conseguiu a vitória só sobre o Flamengo de 4-1. Tem aqui uma excelente retrospectiva. Esse jogo aqui realmente vai ser um jogo que não tem favorito, apesar de ser na casa do Botafogo. Fortaleza vai querer manter a sua invisibilidade. Temos aqui um ataque do Fortaleza melhor, com 30 gols. Na verdade, o Botafogo tem um ataque melhor, 41, me desculpe. Agora, em relação às suas defesas, o Botafogo já não tem uma defesa tão boa assim. A defesa do Fortaleza é mais forte. Para você ver que não adianta ter o melhor ataque. O que interessa, inclusive eu penso dessa forma, é a defesa e o goleiro. Aqui não tem como. Aqui vai ser nosso primeiro triplo. Não tem o que discutir aqui. Pode ser coluna do meio, pode ser coluna 1, pode ser coluna 2. Vamos de triplo. Jogo de número 5, Cruzeiro contra Atlético Goianiense. Vamos lá. O Cruzeiro jogou contra o Internacional, conseguiu um empate 0-0. Jogou na casa do Internacional, perdeu de 1-0. E jogou contra o Boca Júnior, ganhando de 2-1. Já o Atlético Goianiense ganhou do Juventude de 2-1. Ganhou do Internacional de 1-0, que para mim foi uma grande zebra. E perdeu para o São Paulo, na casa do São Paulo, de 1-0. Cruzeiro, aqui nós temos aqui vários desfalques para esse jogo. Temos o Jean com edema muscular, o Rafael com pós-lesão, o Japa, o Matheus e o Felipe também estão lesionados. Já o Atlético Goianiense não tem nenhuma previsão de desfalque para esse jogo. Existe aqui uma grande chance de ter uma zebra aqui, apesar de favorito ser Cruzeiro. Ainda assim, com todo esse desfalque para o Cruzeiro, vou arriscar aqui coluna de número 1, Cruzeiro na cabeça. Jogo de número 6, Manchester United contra o Liverpool. Manchester United perdeu para o Brighton de 2-1 na casa dele. Já contra o Fulham, teve uma vitória de 1-0. E contra o Manchester City, arrancou um empate de 1-1, indo aqui para os pênaltis e perdendo de 7-6. O Liverpool conseguiu do Fulham uma vitória de 2-0 contra o Ipswich. Também conseguiu uma vitória de 2-0 já na casa dele e arrancou um empate do La Palmas de 0-0. Bem, ainda que seja na casa do Manchester United, e esse campeonato está muito no início, não temos aqui como ter uma média, mas vamos se basear nos últimos jogos do Manchester United, que ele teve uma derrota, uma vitória, um empate, uma derrota contra o próprio Liverpool, uma vitória contra o Betis, uma derrota contra o Arsenal. Vamos então de Liverpool, coluna de número 2. Jogo de número 7, Juventus contra a Roma. O Juventus aqui conseguiu uma vitória contra o Verona e contra o Como. Já contra o Atlético de Madrid perdeu de 2-0. O Roma conseguiu arrancar um empate do Empoli e contra o Cagliari conseguiu um empate também de 0-0. E no seu antepenúltimo jogo contra o Everton conseguiu um empate de 1-1. Esse campeonato está muito no início ainda, não temos como basear, dizendo apenas que o Juventus é o líder. O Roma ele se encontra aqui na 15ª posição, tendo um empate no seu último jogo e uma derrota. Já o Juventus, 2 vitórias. Em virtude do jogo ser na casa do Juventus somente por esse episódio, nós vamos de coluna de número 1.
Jogo de número 8, Atlético do Paraná contra Palmeiras. O Atlético do Paraná vai jogar ainda contra o Vasco, não jogou. Na última vez que jogou com o Vasco na casa dele, perdeu de 2-1. E contra o Belgrano conseguiu uma vitória de 2-0. Já o Palmeiras conseguiu uma vitória de 5-0 contra o Cuiabá, fraco Cuiabá. Contra o Botafogo do Rio de Janeiro, ele conseguiu um empate 2-2. E contra o São Paulo, uma vitória de 2-1. Bem, aqui, dando coluna de número 1, o empate eu considero zebra. Eu vou aqui tranquilo de Palmeiras, coluna de número 2. Jogo de número 9, Grêmio contra Atlético Mineiro. O Grêmio aqui conseguiu uma vitória contra o Criciúma de 1-0. Já contra o Fluminense perdeu. Aí depois ainda teve os pênaltis, que acabou perdendo de 4-2. E contra o Bahia perdeu em casa de 2-0. Já o Atlético Mineiro vai jogar ainda contra o São Paulo. Contra o Fluminense, o Atlético Mineiro perdeu em casa de 2-0 e ganhou do São Lourenço de 1-0. O Grêmio está se colocando bem nos seus últimos jogos, conseguindo arrancar umas boas vitórias aqui. O Atlético Mineiro, ainda que ele tenha um pequeno favoritismo, ele vai poupar jogadores do campeonato aí do Brasil. Então, eu não acredito que o Atlético vá se empenhar de conseguir uma vitória aqui. No máximo, ele consegue arrancar um empate. Por esse motivo, eu vou priorizar o Grêmio. Coluna de número 1. Jogo de número 10, Amazonas contra Ceará. O Amazonas conseguiu um empate na casa do Santos, 0-0. Arrancou a vitória do Ponte Preta em casa, 2-1. E também com o CRB arrancou a vitória. Já o Ceará conseguiu vencer do Novo Horizontino em casa, de 1-0. Perdeu na casa do CRB, ou melhor, ganhou na casa do CRB de 2-0. E perdeu em casa contra o Mirassol de 2-1. O Amazonas e o Ceará vão ter desfalques, ambos os times. Se tratando na casa do Amazonas, eu acredito mais no Amazonas, mas vou colocar um duplo aqui. O Ceará é um time guerreiro, ele está brigando lá pelas pontas. Então, vamos de coluna 1 e coluna 2. Fluminense e São Paulo faz o jogo de número 11. Ambos os times têm desfalque, sendo que o Fluminense, praticamente o time inteiro está desfalcado, né? Vamos lá, o Fluminense conseguiu aqui uma vitória contra o Atlético Mineiro, na casa do Atlético, 2-0. Já em casa ganhou do Grêmio. E contra o Corinthians deixou aí de ganhar, conseguindo apenas um empate de 0-0. Já o São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro em casa, na casa do São Paulo. Em casa ganhou do Vitória da Bahia, 2-1, e ganhou do Nacional de 2-0. Ainda que o favoritismo aqui tende um pouco para o São Paulo, ou empate, eu vou contra as previsões, eu vou de Fluminense. Eu acredito muito nesse time reserva dele, ainda mais que os jogadores querem se apresentar. Então, vou de coluna de número 1. Jogo de número 12, Juventude contra o Internacional. Juventude ainda vai jogar contra o Corinthians. Contra o Atlético Goianiense, ele perdeu de 2-1. Ganhou do Atlético do Paraná, na casa do Atlético Paraná, de 2-1. Já o São Paulo contra o Inter, ainda vai haver esse jogo também. Internacional perdeu aqui, ou melhor, ganhou do Cruzeiro de 1-0. E contra o Atlético Goianiense, ele perdeu de 1-0. Ainda que o Internacional tenha um pequeno favoritismo contra o Juventude, ele vai, acredito eu, que pelo desfalque, ambos os times estão com desfalques aí significativos, o Juventude principalmente, eu vou pela casa do favoritismo do Juventude. Então vou de coluna de número 1. Jogo de número 13, Bragantino contra Bahia.
O Bragantino jogou contra o Flamengo, na casa do Flamengo, perdendo de 2-1. Já contra o Corinthians, ele conseguiu uma vitória, porém foi para os pênaltis, perdendo aí nos pênaltis. E contra o Fortaleza, jogando em casa, perdeu de 2-1 para o Fortaleza. Já o Bahia perdeu para o Flamengo de 1-0. Conseguiu arrancar um empate do Botafogo em casa de 0-0 e conseguiu uma vitória na casa do Grêmio de 2-1, uma vitória muito importante. Bem, esse jogo é bem equilibrado, não tem muito o que falar desse jogo, por isso nós vamos com o nosso segundo triplo, lembrando que são 3. Então, jogo de número 13, vamos jogar triplo aqui. Jogo de número 14, vitória da Bahia contra Vasco. Esse jogo vai ser um jogaço aqui, vai ser muito bom de ver, sendo o jogo na casa do Vitória. Vamos aqui aos prognósticos, então. O Vitória ele perdeu para o São Paulo de 2-1. Já contra o Cruzeiro conseguiu arrancar um empate. E contra o Bahia ele perdeu de 2-0. O Vasco ainda vai jogar contra o Atlético do Paraná. Em casa, o Vasco conseguiu aqui uma vitória de 2-1. E contra o Criciúma ele arrancou um empate. O Vasco ele vem a cada jogo subindo na sua pontuação, conseguindo ter um equilíbrio melhor, ainda que ele seja favorito, como se trata esse jogo na casa do Vitória, da Bahia, eu vou lançar nosso último triplo aqui. Como eu tinha falado, vão ser 3 triplos e um duplo. Vou lançar o triplo para esse jogo, de número 14. Chegamos ao fim. Deixo aqui o resumo para a marcação dos cartões. Lembrando então que esse jogo vai ficar em R$81, são 3 triplos e um duplo. Peço a gentileza que deixem o seu joinha, incentive aqui a equipe, também se inscrevam para que brevemente a gente consiga fazer os nossos jogos. Logo, logo vou estar liberando o telefone do WhatsApp para poder se inscrever nos jogos, mas antes disso, se inscrevam aqui no YouTube, dando aqui um incentivo para a nossa equipe. Agradeço a atenção, desejo sorte para todos. Vamos até o próximo. Grande abraço.